Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e a gente vai dar continuidade a um assunto de Direito Civil 3, contratos. Vamos trabalhar hoje com formação contratual. Logo de início, é importante falar que essa aula será desmembrada em duas aulas, em duas videoaulas, tá bom? Porque formação contratual é um assunto um pouquinho extenso, então vamos dividir a tela para que a gente não perca tempo e bora lá. Pois bem, o assunto de hoje é formação contratual. E aí é interessante a gente falar o seguinte: não importa a modalidade de contrato, seja um contrato de compra e venda, um contrato de locação, seja uma doação, seja um contrato de transporte, não importa a natureza contratual. Por mais simples que seja a relação contratual, ela passa por etapas. Então, na nossa introdução, é importante a gente falar que todo contrato possui etapas. É o que a doutrina chama de iter contratual. Eu gosto de pensar que um contrato é como um ser vivo. Ele nasce, cresce, desenvolve e morre. E é a verdade. Não existe contrato eterno. A gente até fala, esse é só um tópico, uma observação. Nós podemos falar de contratos vitalícios, mas eternos nunca. Por maior que seja o lapso temporal do contrato, eu já tive a oportunidade de observar contratos que possuem, na cidade em que eu resido, 60 anos. Um contrato de locação com 60 anos. Ainda assim, um contrato desse possui o seu início, está ainda em desenvolvimento e algum dia da vida, seja por vontade das partes, seja por qualquer outra situação que possibilite a extinção contratual, seja uma causa de resolução, de resilição, não importa. O importante é a gente pensar que todo contrato possui um lapso de tempo, possui etapas a serem seguidas, tá bom? Então eu posso fazer, por exemplo, em 10 segundos, eu estou observando uma caneta, vou lá na loja, olho a caneta, efetuo o pagamento, pronto, está formalizado, o contrato passou pelo seu intercontratual. O que é que nós vamos fazer aqui? Aqui agora a gente vai destrinchar quais são as etapas que materializam e que dão condições para que um contrato possa existir. Perfeito? E aqui, agora, eu ainda vou botar essa observação. Todo contrato possui quatro etapas. Toda relação contratual, por mais simples que seja, possui quatro etapas. Bora ver qual é a primeira etapa da formação de um contrato? Deixa eu botar aqui bonitinho, esse material será disponibilizado para você. A primeira etapa de uma relação contratual, ela é chamada de negociação preliminar. Nós também damos um nome de fase de pontuação. Fase de pontuação. Olha que coisa interessante. O que é a fase de pontuação? Aqui acabou corrigindo. De pontuação. O que é a fase de pontuação? Ou também chamada de negociação preliminar. No seu caderno, você vai botar, e a doutrina chama isso, a negociação preliminar são os atos preparatórios para a realização do contrato, do negócio jurídico. Então, anote no seu caderno, são os atos preparatórios para a realização do negócio jurídico, ou, no nosso caso, da relação contratual. Então, perceba, se eu me dirijo a uma concessionária, eu quero adquirir um carro, dentro dessa fase de formação contratual, a fase de pontuação seria, no meu exemplo, seria o ato de conversar com o vendedor, de perguntar qual é o preço, de conhecer o automóvel, de escolher a cor, de colocar algum item, de retirar algum item.
Enfim, seria a fase que antecede a fase da proposta, ou seja, da manifestação de vontade do indivíduo. A negociação preliminar, ela é tão somente um ato preparatório. Qual é a relevância? E a gente precisa entrar nisso, porque a relevância aqui não é tão somente conceitual. Mas por que eu preciso saber que a negociação preliminar, a fase de pontuação, é a primeira etapa de uma relação contratual? Por conta disso, ó. A negociação preliminar, ela não cria vínculo. Isso daqui é muito importante. Negociação preliminar não cria vínculo. Se eu estou no mercado passando, olhando as prateleiras, eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de formalizar um contrato de compra e venda, de formalizar um contrato com o supermercado. Por quê? Porque eu ainda estou nos atos preparatórios. Perfeito? Negociação preliminar não cria vínculo. Então, no exemplo que eu dei, eu posso ir na concessionária, eu posso olhar o carro, posso escolher, ver preço, mas esses atos praticados por mim na concessionária não vão criar vínculo. Significa dizer que a concessionária não pode me obrigar a realizar a relação contratual, nem eu tampouco estou obrigado a formalizar o contrato, no nosso exemplo de compra e venda. Perfeito? Negociação preliminar não cria vínculo. Isso daqui é a coisa mais importante no que se refere à negociação preliminar. Agora, como tudo no direito pode complicar, a gente vai complicar só um pouquinho. Bora botar aqui, ó, observação 2. Eu estou afirmando para você que a negociação preliminar não cria vínculo, mas você deve se atentar a duas coisas. A primeira, embora não se crie vínculo, deve-se respeito ao princípio da boa-fé. A boa-fé, aquele dever de honestidade, de lealdade, de retidão, que permeiam e devem permear as relações jurídicas. Então, não cria vínculo, mas a boa-fé, mesmo nos atos preparatórios, nos atos que antecedem a próxima etapa da relação contratual, o dever de honestidade deve estar presente. Então, anote que a boa-fé deve ser respeitada. Essa é uma observação muito importante. A segunda observação é porque no que se refere a dano, a prática de dano, ela é subjetiva, tá? Então, embora não se crie vínculo, a doutrina ressalta que você não pode deixar de se atentar que, mesmo em um ato preparatório, mesmo numa fase de pontuação, danos podem ser cometidos. E se forem cometidos, pode haver o dever de indenizar. Então, danos podem existir. E por que eu preciso saber que numa fase de pontuação danos podem existir? Porque se existirem, haverá o dever de indenizar o indivíduo. Perfeito? Então, se fala assim, vai botar que pode-se falar em indenização. Não é isso, não é legal? Fase de pontuação, ato preparatório, não cria vínculo, é isso que você tem que saber. Agora, observação, deve-se respeito à boa-fé, e olha que interessante, nós vimos isso no nosso primeiro encontro e no segundo encontro, quando falamos de princípios fundamentais em matéria contratual. A boa-fé, e é isso que fala ali o artigo 422 do Código Civil, ela deve estar presente antes da relação, durante a relação contratual e mesmo após a finalização do contrato. O dever de honestidade, lealdade e retidão que permeiam as relações jurídicas devem ser respeitadas. Isso é uma observação muitíssimo importante. Agora, qual é a terceira etapa de uma relação contratual? Pois bem, logo após os atos preparatórios, nós falamos da proposta. Proposta. A proposta é a segunda etapa de uma relação contratual, também chamada de solicitação. Proposta. Agora, olha que coisa interessante. Logo após a fase preliminar, a partir do momento que um indivíduo ele manifesta a sua vontade no sentido de
no sentido de querer formalizar aquela relação contratual, pouco importa, olha o que nós estamos falando, pouco importa se a segunda parte manifesta a vontade no sentido de aceitar, porque o aceite é a terceira etapa de uma relação contratual. A proposta já cria vínculo. Bora pensar aqui em algumas propostas. Olha que coisa interessante. Pelo Código Civil, uma oferta pública é uma proposta. Então, é a primeira observação que a gente vai botar aqui, ó. Oferta pública. E qual é a diferença da proposta para uma oferta pública? A oferta pública é uma proposta com direcionamento, com não direcionamento específico. Você não tem um direcionamento específico em pessoas. Você está oferecendo para toda a população. A proposta, essa uma proposta em estrito senso, seria a manifestação de vontade, uma oferta a determinado indivíduo. Então, uma oferta pública, lato sensu, pode ser uma oferta pública, lato sensu pode ser considerado uma proposta, tá? Então, olha que coisa interessante. Se eu vou em uma loja, exemplo, na Carlos Stephens, e eu estou vendo lá uma sandália de R$ 500. Se eu pego aquela sandália, olha que eu estou olhando ali, essa oferta pública, ela já vincula o vendedor, ela já vincula a loja. A loja, ela é obrigada a me vender aquela sandália. Não pelos R$ 500. Pouco importa eu tenha ainda aceitado ou não. Por quê? Porque aquela proposta vincula as partes. Se eu estou em um supermercado e eu pego alguma coisa na gôndola, aquele preço que está naquele produto, aquilo é uma proposta, é uma oferta pública. E ela vincula o vendedor. Pouco importa alguém, ou em alguma data, não ter manifestado ainda o sentido no intuito de aceitar aquela oferta pública, aquela proposta. Então, a proposta é uma observação, por isso que a gente tem que destrinchar as etapas de uma relação contratual. Porque imagine, se alguém está aqui olhando esta caneta, está olhando, está analisando, está ainda iniciando, está se preparando para formalizar uma proposta. Então, olha que coisa interessante. Nesta proposta, enquanto não foi feita ainda, enquanto eu estou analisando, aliás, na fase de pontuação, não se cria vínculo. Mas a partir do momento que eu formulo uma proposta, eu pago R$ 10. Acabou. Nós já estamos aqui formalizando um vínculo negocial. A outra parte ainda tem que aceitar, mas não importa. Já criou-se um vínculo. Vamos levar aqui para a internet. Se eu estou ali na OLX, eu estou vendo alguém vender um Lulu da Pomerânia por R$ 5.000, que é um cachorro. Aquilo é uma oferta pública, aquilo é uma proposta. Se eu aceito pagar aquela quantia e o indivíduo volta para trás, é isso que eu estou dizendo. Se cria vínculo, eu posso postular judicialmente no sentido de forçar o sujeito a cumprir a obrigação, a cumprir a oferta pública, a cumprir a proposta. Perfeito? Então, essa vai ser a nossa segunda observação muito importante. Na verdade, é exatamente por isso que a gente tem que destrinchar as etapas de uma relação contratual. Cria vínculo. Cria vínculo. Perfeito? Cria vamos botar aqui, uma obrigação. Tá bom? Então você já sabe que uma fase de pontuação não cria vínculo, mas na fase da proposta, segunda fase, na policitação, sim, cria-se vínculo na relação contratual. Então, para fins práticos, se alguém voltou atrás na sua proposta, via de regra, a outra parte pode forçar, porque uma proposta, via de regra, cria vínculo. E é exatamente isso que fala. A gente vai botar aqui, observação 3, o artigo 427 do Código Civil. Bora ver? Eu tenho aberto aqui o artigo 427, vem comigo. Não se perca. Artigo 427. Eu vou botar também o 428, porque nós vamos trabalhar com eles, tá bom? Então, agora, artigo 427. Olha que coisa legal. Tá lá.
A proposta do contrato obriga o proponente. Isso daqui é regra. A gente vai botar em caixa alta que isso é regra. Mas nós temos exceções. Se, do contrário, não resultar dos. Olha que coisa legal. O que é que nós vamos colocar aqui agora? Você já entendeu? Vou botar aqui. Pronto. Você já entendeu com o papai que a proposta cria vínculo. Isso é importante demais. Só que agora você tem que entender as exceções à não vinculação da proposta. A gente tem que trabalhar com as hipóteses que a proposta não vincula. Quais são as hipóteses que o legislador trouxe que a proposta não vai vincular? A primeira delas é em relação aos termos. Nós temos três situações em relação aos termos, em relação à natureza, eu não li, mas vou terminar de ler, tá bom? E em relação às circunstâncias. Olha que coisa legal. A proposta não vai vincular em relação aos termos dela, em relação à natureza, segunda hipótese, e em relação às circunstâncias. Bora trabalhar cada uma? A primeira delas. Entenda. Pode ser que as partes formalizem na proposta algum tipo de condição. Pode ser que formalize algum tipo de termo. Aqui eu estou evocando, eu estou tocando dos requisitos de eficácia de negócio jurídico. Termo e condição. São só exemplos. Eu falei para vocês, agora há pouco, que se eu for numa concessionária e eu for olhar o preço de um automóvel, eu for olhar, fazer um test drive no automóvel, eu estou praticando ali uma primeira etapa de uma relação contratual, uma negociação preliminar. Não vai criar vínculo. Mas olha que coisa interessante. A partir do momento que a vendedora olha para mim e me entrega aquela proposta, vamos, hipoteticamente, eu quero comprar um Nissan Kicks. A vendedora me passa o valor de R$ 100.000 pelo automóvel que eu me interessei. Ela vai me dar aquilo por escrito, entenda. Ela pode me falar verbal, não importa, tá bom? Vai criar vínculo, não importa a forma da proposta, a forma da manifestação de vontade, porque você já sabe, nós já vimos desde o nosso primeiro encontro, é requisito de existência a forma, e a forma ela é livre, via de regra, dos negócios jurídicos, tá bom? Então, olha que coisa legal. Mas atrás do papel, para quem já fez orçamento de carro, geralmente tem dizendo assim, ó, esta proposta tem um prazo de 3 dias. Olha que coisa legal. Os termos daquela proposta vincula um lapso temporal. Nós temos ali um termo, tá? Significa dizer que eu devo me atentar ao que foi estipulado na proposta, sob pena de, passado o prazo, aquela proposta não vincular mais. Então, vamos trabalhar aqui com duas situações. Situação 1. Eu vou na concessionária no dia 1º de janeiro de 2020. Formalizo uma negociação preliminar, a vendedora me dá, ou o vendedor, me dá um papel dizendo quais são as condições de pagamento daquele automóvel e qual é o preço daquele veículo automotor. Lá atrás do papel está dizendo que essa proposta vai vincular por 3 dias. Isso significa dizer que no dia 1º, se eu voltar na concessionária, aquela proposta vai vincular. No dia subsequente, se eu voltar na concessionária, aquela proposta vai vincular. Se eu voltar no 3º dia, aquela proposta vai vincular. Agora, se eu voltar no 4º dia, a vendedora não é obrigada a formalizar o vínculo contratual sobre aqueles termos, porque nós tínhamos um termo específico para aquela proposta. Então, essa é a primeira exceção de não vinculação da proposta, que você já sabe que, via de regra, ela cria vínculo, tá bom? A segunda observação é que nós temos negócios jurídicos que, em função da sua natureza, da essência do negócio, a proposta, ela não pode vincular. Qual é o exemplo que a doutrina dá? Estoque. Entenda. Eu falei para vocês que se eu for em uma loja de sapato,
Se eu for numa loja de roupa e eu gostar de um sapato e aquela loja tiver o sapato em estoque, eles são obrigados a me vender aquele sapato. É obrigação. Por quê? Porque eles têm o objeto em estoque e a proposta vincula as partes. Agora, se a loja possui tão somente 5 sapatos, eles estão obrigados a vender o primeiro por aquele valor, pela oferta pública, o segundo pela oferta pública, o quinto pela oferta pública. Só que se uma sexta pessoa chegar lá e procurar o sapato e não contiver no estoque, em função da natureza do negócio, esta proposta não irá vincular. Aqui é só um exemplo, tá? E nós temos situações em que, em função das circunstâncias do negócio, deixa eu botar aqui, circunstâncias do negócio, a proposta não vai criar vínculo. E aqui eu estou falando do artigo 428 do Código Civil. Olha que coisa legal. Artigo 428. Bora ver o que é que a gente está vendo aqui hoje? Nós estamos trabalhando com formação contratual. Nós já sabemos que todo contrato possui no seu iter contratual 4 etapas. Qual é a primeira etapa? Fase de pontuação. Não cria vínculo, é tão somente ato preparatório. Mas deve ser respeitada a boa-fé e, se causar dano, pode-se falar sim em dever de indenizar e indenização. A segunda etapa é a proposta. Ela cria vínculo, é isso que nós estamos falando. A oferta pública é uma espécie de proposta, tá? Está contida ali no artigo 427, que é regra, cria vínculo, mas nós temos 3 exceções. Primeira exceção, em função dos termos da proposta, em função da natureza do negócio jurídico e agora em função das circunstâncias do negócio. Olha que coisa legal, bora ler o Código Civil. Mas antes, deixa eu dar uma dica. Para você que gosta de estudar com o Código Civil na mão, qual é a dica que eu quero dar? A primeira é o seguinte: esse primeiro item se refere à proposta feita a pessoas presentes, tá? E os 3 itens se referem à proposta entre ausentes. Aqui eu falo de proposta entre presentes e aqui eu falo de propostas no item 2, 3 e 4, incisos 2, 3 e 4 do artigo 428, de proposta feita para ou entre ausentes. São pessoas que não estão no mesmo espaço. E aqui já vem a nossa primeira observação. Se alguém me faz uma proposta por telefone, se alguém me faz uma proposta por e-mail, por WhatsApp, esta proposta pode ser considerada, entenda, eu acabei utilizando ferramentas aqui que, a depender da situação, pode sim ser considerada entre ausente, tá? E eu vou explicar isso. Mas se eu fizer por telefone uma proposta, como fazem, as empresas geralmente fazem para poder vender um produto. Se alguém faz uma proposta por telefone, essa proposta é considerada entre presentes ou entre ausentes? A resposta, o próprio Código Civil já dá. Proposta feita por telefone é feita entre presentes. Olha que coisa legal. No inciso 1, fala que se a proposta, se feita sem prazo, a pessoa presente não for imediatamente aceita, essa é a primeira situação, e eu vou explicar ela, considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Então, olha que coisa interessante nós estamos vendo aqui. A proposta cria vínculo, você já sabe, tem 3 situações que não se cria, mas aqui agora você tem uma situação, uma circunstância específica. Porque a circunstância do inciso 1, ela se refere, eu vou inclusive falar de inciso por inciso, se refere a uma situação imediatista. Imagine, se eu chego para alguém e falo aqui, ó, faço a proposta e não tem prazo, tá bom? Tem um caráter imediatista. Eu falo assim, fulano, quer comprar essa caneta? É agora ou nunca. É pegar ou largar. Nessa circunstância, eu não dei nenhum prazo. Eu não falei um prazo de 2 dias, 1 hora, 10 minutos. Não foi. Foi uma proposta feita entre presentes, sem prazo, tem um caráter imediatista e, portanto, nós entendemos, o legislador entendeu, o ordenamento jurídico entendeu, que, em função dessa circunstância imediata, dessa circunstância imediatista, o sujeito deveria falar naquele momento e o silêncio dele não significa dizer que
que essa proposta poderá perdurar, tá? Então, primeira situação em função das circunstâncias. Se a proposta foi feita entre presentes, tem um tom imediatista e não foi aceita, ela não vai criar vínculo, tá? Então, bora colocar o que eu tinha dito antes. Conta proposta telefônica é considerada proposta entre presentes. Isso é muito lindo, tá bom? Agora, os três outros incisos se referem a propostas feitas entre ausentes. E aqui cabe só uma observação que a própria doutrina já faz. Olha que coisa legal. O Código Civil é de 2002. Nós estamos em 2020. As nossas relações, pelo menos a forma como se formaliza contratos, como se faz propostas, está muito defasada da forma que se fazia ali em 2002. O legislador, quando pensou no inciso 1, 2, 3 e 4, pensou em carta. Hoje em dia, se utiliza muito pouco de carta. Perfeito? Então, aqui nós temos uma defasagem, tá? Em relação aos institutos, mas nós vamos explicar ainda assim. Perfeito? O que é que nós estamos trabalhando aqui? Com as hipóteses de não vinculação da proposta em razão da circunstância. Hipóteses de não vinculação da proposta em razão das circunstâncias. Mas nós vamos parar aqui e na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, ainda falando de formação contratual, nós vamos falar das hipóteses de não vinculação da proposta contidas no inciso 2, 3 e 4. Nós vamos falar do aceite, nós vamos falar da conclusão e do lugar do contrato. Eu quero agradecer agora a você pelo prazer que é falar de direito contratual, falar de direito civil. Um forte abraço, Deus te abençoe, tamo junto. Até o próximo encontro.